Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Somos convidados a abrir o coração e a acolher a interpelação que nos vem da Palavra de Deus, lâmpada para nossos pés e luz luzente para o nosso caminho. Tão precisados de iluminação para vencermos as obscuridades que atrasam nossas vidas e a inauguração de um tempo novo. A interpelação da Palavra de Deus reoriente nossa vida e compromissos com gestos de fraternidade e reconciliação. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais, mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vos-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim, a justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis, e o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Amado irmão, amada irmã, Jesus leva seus discípulos à compreensão de sua missão. Agora parto para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vos-lo mandarei. E quando vier, ele esclarece, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. Ajuda-nos na compreensão do alcance desta palavra do Senhor Jesus, a reflexão dos sermões atribuídos a São Fulgêncio de Ruspe, quando argumenta. Vejamos, pois, em breves palavras, porque o Senhor disse no dia em que prometeu o Espírito Santo, se eu não for, ele não virá a vós. Com efeito, o Espírito Santo é inseparável do Filho de Deus, e nada o impedia de vir na presença daquele de quem não pode se separar. Mas naquele tempo, o Senhor ainda se mostrava a seus fracos discípulos sob a forma de escravo, na qual o Verbo se fez carne e veio morar no meio de nós. Ora, os homens, mesmo carnais, podiam ver a forma de escravo, isto é, a carne do Senhor, mas a forma divina na qual ele não ambicionou o ser igual a Deus só pode ser vista por seres espirituais. Por isso o Senhor disse, se eu não for, ele não virá a vós. É como se dissesse, enquanto vossa afeição carnal estiver presa à minha carne, vosso olhar espiritual não perceberá a minha divindade. Pela graça de Deus, exercitemos em nós um verdadeiro olhar para atingirmos a meta da nossa vida. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria,
do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa Igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.